Falei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mulher sem enrolação. Seguinte, galera. De novo, dá uma olhada na tela aí a notícia. IFIX cai 2,58% em setembro e tem pior mês desde novembro de 2022. Fundos imobiliários em queda 2%. Tá todo mundo desesperado, a galera mandando mensagem, cheio de influenciador aí metendo o pau em fundos imobiliários. Essa turma vai saindo do esgoto, dos bueiros. Aconteceu a mesma coisa em 2018, 2019. Mas para você não ficar desesperado ainda, eu vou explicar o que está acontecendo, porque provavelmente eu vou comprar muitos fundos imobiliários nos próximos meses e até vou falar sobre alguns fundos que os analistas estão recomendando, mas não é uma recomendação minha. O vídeo de hoje está imperdível, só que antes de continuar, você já sabe. Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, senão não vale, e me diga nos comentários aí. Qual é o melhor fundo imobiliário para ter na carteira? Coloca o nome dos fundos imobiliários aí. Os 3 fundos mais citados a produção vai separar e eu prometo gravar um vídeo sem enrolação. Então, bora primeiro falar sobre o cenário dos fundos imobiliários. É importante, o número de investidores não para de crescer. Então, me recordo aqui 2017, mais especificamente 2018, quando nós tínhamos 208 mil investidores só e todo mundo já metia o pau, a indústria foi crescendo. Hoje nós temos quase 3 milhões de investidores. Por quê? Eu vou repetir. Por todas as vantagens que os fundos têm. Você consegue comprar e vender com facilidade, tem liquidez, paga dividendos mensalmente se você não fizer nenhuma cagada. Então, esse não é um vídeo para vender fundos imobiliários. Eu invisto, eu ganho dinheiro, tá bom. Eu não preciso convencer ninguém a investir. Só que não faz sentido, na minha opinião, ter uma carteira de investimentos com ações, com renda fixa, ETFs, e não colocar ali uma fatia de fundos imobiliários, como se fossem os rendimentos dos seus imóveis, por exemplo. Então, eu continuo acreditando no mercado. Esses foram os FIIs mais negociados em julho de 2024, nos últimos 12 meses também. Na realidade, esses FIIs aqui acabam se repetindo como os maiores do mercado. E essa matéria aqui, na minha opinião, nem é uma matéria que estimula tanto o susto. Ela não vem de susto quando eu falo que os FIIs caíram. O pior é que você não precisa entender desse mercado. O que você precisa entender é o seguinte: sempre que a Selic estiver subindo, as cotas dos fundos vão cair. Pô, Charlão, então quando a Selic cai, as cotas sobem? Provavelmente sim. A não ser que nós tenhamos no mesmo momento alguma notícia muito negativa para os fundos imobiliários. Vou dar um exemplo aqui horrível. Bate na madeira, tomara que não aconteça. Lá na frente, 2026, 27, 28, a Selic vai cair. Normalmente os fundos deveriam subir muito. Mas se o governo taxar os dividendos nesse exato momento, pode ser que as cotas não subam. Vocês entenderam? Se não, o que a gente está enxergando agora? Como a Selic está subindo, os fundos estão caindo. Quando a Selic cair, os fundos vão subir. Então, para aqueles animais que estão falando que não vale comprar FIIs agora, é o contrário. Não é nenhuma recomendação. Nos próximos meses, as cotas vão cair e os fundos vão ficar baratos. Aí lá na frente, as cotas vão subir. Então, para mim, faz mais sentido comprar barato do que caro. Ao longo dos próximos meses eu vou falar muito, até porque a diferença do meu canal aqui que não é papinho, não é garganta. Eu vou comprar muitos fundos imobiliários. Então, setembro marcou a maior queda realmente em 2 anos. E aí aqui saíram algumas matérias já de especialistas falando que pode ser o melhor momento para investir. A gente teve um pico em abril, onde o IFIX estava muito bom, recorde atrás de recorde. E assim que surgiu a notícia de que a Selic ia subir, os fundos começaram a cair, sendo que em setembro a derrocada veio. Comparando, a situação não está tão ruim, mas realmente o IFIX caiu. O temor fiscal é o que está provocando essa aposta na Selic mais alta. Tem gente falando até em 13% de Selic. Vamos voltar lá para os 13%. Então essa Selic que estava em queda aqui, que teve uma altinha pequena, pode ser que agora vá a 12,75, 13 ou até mais. O déficit nominal, o temor fiscal, tudo isso está movimentando o mercado, causando um temor. Para piorar, o preço do petróleo no último mês subiu bastante. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele até está em queda, mas encostou nos 80 dólares, estava em 69 dólares. E petróleo é igual à inflação quando sobe. A renda fixa acaba dando uma ótima oportunidade de entrada. Eu mesmo investi em renda fixa, então quando você abre a página do Tesouro, começa a olhar ali os rendimentos, não dá vontade de investir na renda variável. Inclusive o meu último aporte aqui na carteira do canal, eu gravei vídeo, vou deixar
deixar nos cards, foi no Tesouro IPCA 2045, tá pagando uma belíssima taxa. Então eu tô correndo aqui porque eu não quero que esse vídeo tenha mais de 5 minutos, mas o início é o seguinte: os fundos estão em queda? Sim. Vão continuar caindo? Sim. Eu vou deixar de investir? Não. Eu estou esperando uma queda maior, ou seja, ainda teremos uma queda maior. Eu vou selecionar o que tem de bom, comprar e ficar quieto, parado, recebendo os meus rendimentos. Então, é hora de vender? Cara, se você quiser vender para entrar na renda fixa, alguma coisa, tudo bem. Se você quiser vender alguns FIIs para pegar eles mais baratos, tudo bem, se você tem tempo de ficar girando e tal. Se não, o que eu estou fazendo? Estou recebendo os meus rendimentos e vou comprar cotas mais baratas com esses rendimentos. Então, para mim, não é hora de vender. Na carteira do canal, eu tenho FIIs no positivo, mas tem vários fundos no negativo. Mas uma forma de olhar também é essa daqui. Tá vendo esse imóvel? Vou imaginar que ele fosse meu e fosse alugado para alguém. É meu esse imóvel aqui. Eu aluguei. Tô recebendo R$ 5.000 por mês de aluguel. O preço do imóvel caiu um pouquinho. Eu vou vender ou vou continuar recebendo meus 5 mil e de repente vou até aproveitar o momento de queda dos imóveis para comprar mais imóveis? Então a minha cabeça é a seguinte: os fundos que eu tenho, em grande parte, aqui a maioria, não mudou nada os fundamentos de cada um. Se mudar é outra história. Como eu estou recebendo os mesmos dividendos praticamente, eu vou comprar mais cotas mais baratas. É uma parada óbvia. Eu não vou ficar vendendo o meu imóvel e comprando de volta se eu estou recebendo ali o meu aluguel direitinho. Isso eu estou explicando a grosso modo, rapidamente, para não bagunçar o vídeo, tá? Então, eu tenho alguns fundos muito no prejuízo e eu vou falar sobre alguns aqui que estão no negativo, mas que já me pagaram ótimos dividendos. Começando pelo MXRF11, o nosso famoso fundo de troco da carteira do canal, e por incrível que pareça, mesmo ele tendo caído, ele ainda está acima do seu preço justo, preço sobre valor patrimonial 1,02. Nos últimos 12 meses pagou mais de 12% de dividendos. Boa parte do fundo está na parte imobiliária residencial, também tem varejo alimentício, shopping, varejo. É um fundo de papel, então no longo prazo ele já tem os seus vencimentos, mas eu já falei várias vezes com vocês aqui que fundo de papel é diferente de fundo de tijolo. A análise tem que ser muito criteriosa, tem que ter um bom gestor, um bom administrador, não pode ter rolo no passado, não pode ter muita concentração. Todos os grandes fundos que nós tivemos problemas pagavam muito yield, mas tinha uma concentração absurda e por isso eu não investia nos fundos. Teve até gente me acusando aqui em 2021, olha como o tempo passado, 2021, poxa, ela não tá recebendo dinheiro para não falar do fundo tal. Eu falei, não, é que eu não gosto mesmo, acho perigoso. Aí o fundo depois deu merda, é verdade, deu merda tal. Então, cuidado com fundo de papel. Tem que analisar muito bem, baixa o relatório, vai olhar direitinho para não dar problema, tá? Ainda olhando aqui o fundo, a gente tem que ver que muitos fundos ainda tem outros fundos, é importante que você entenda. E as operações, você pode olhar no relatório, tem lá o juro que está pagando, o prazo, relativo a quais imóveis, quais CRIs. Todas as operações você vai olhar no relatório do fundo. Ele fechou na mínima do ano, saiu inclusive uma matéria falando sobre isso, explicou a queda nos dividendos, os dividendos caíram, isso tem a ver com um impacto relevante de uma operação, também está no relatório do fundo. Mesmo assim, ele está pagando mais de 0,90 no último mês e acima de 12% no ano. Depois nós temos o XPIN 11. O que é esse fundo? É um fundo industrial, mais especificamente o segmento logístico, quando a gente vai olhar em que parte que ele está alocado. Ele tem quase 50 mil cotistas, está bem abaixo do seu preço ou valor patrimonial, estamos de olho, e tem uma vacância aqui que tem que ficar de olho para não dar problema. Pagou nos últimos 12 meses um pouco mais de 10%. Os contratos são em sua maioria típicos, eu prefiro atípicos para esse tipo de fundo. 98% do investimento está em imóveis, depois nós temos 0,8% de cotas de outros FIIs. Os segmentos são automotivo, comércio varejista, alimentos. Você pode até olhar os locatários, ó. Centauro, Natural One, são os mais conhecidos aqui, Polishop também, mas está com problema e é corrigido pela inflação. Ao longo do tempo você vai ter a reposição da inflação. 91% dos contratos vencem depois de 2026, tem uma certa tranquilidade.
Óbvio que se esses caras quiserem continuar aqui no fundo. Alguns ativos, para quem não entende o que é esse tipo de fundo, são esses galpões aqui, que as empresas usam de depósito, central logística e até como indústria mesmo. Algumas indústrias se estabelecem em galpões assim. E ele vendeu alguns imóveis, totalizando uma certa receita, um lucro para o fundo, tá? Ele ainda liderou a alta, depois que ele vendeu essa parte, esses 94,4 milhões, mas tem que tomar cuidado. Eu não gosto quando o fundo vende e distribui, eu prefiro quando ele recompra imóveis. E o yield no mês foi de 0,84 e mais de 10% nos últimos 12 meses. Eu tô passando rápido para a gente falar um pouquinho sobre cada um, depois eu posso falar até no vídeo da carteira, mas basicamente vocês estão vendo o seguinte, nada tá mudando em cada fundo. Óbvio que vai ter uma história triste aqui e outra ali, porque a economia do Brasil não está indo muito bem, mas a queda das cotas está vindo muito mais por uma pressão da Selic do que por um problema estrutural aqui. Esquece os fiados, eu estou falando dos fundos imobiliários. Depois nós temos o CVBI11, também um fundo do segmento de recebíveis, papel, quase 100 mil cotistas, quase 50 CRIs, abaixo do seu valor patrimonial, o que é uma boa notícia. São diversos segmentos, mais especificamente 10 segmentos, como varejo, shopping, loteamento, multipropriedade, que eu não gosto muito, e ainda bem que não é um valor absurdo, e tem a correção pelo IPCA. É importante que a gente tenha essa correção pelo IPCA para ter uma reposição da inflação. Ah, mas os fundos imobiliários não têm uma reposição da inflação. Quais fundos? Eu não estou aqui investindo no IFIX, eu estou investindo em fundos específicos. A minha carteira não tem nada a ver com a do IFIX, nem a sua deveria ter. Cada pessoa tem que ter a própria carteira. Lá no relatório você pode ver cada CRI, o vencimento, se está sendo pago, se não está sendo. Por isso que eu digo que em relação a fundos de papel você tem que dar uma olhadinha no relatório. E pagou quase 1% no último mês. Quem tem provavelmente não está reclamando. Depois nós temos o HGBS11, diferente dos últimos fundos que a gente falou, porque é do segmento de shopping, quase 20 shoppings distribuídos em 6 estados, uma vacância pequena, o que é normal nesse segmento, e também está abaixo do seu preço justo, preço ao valor patrimonial 0,89. As vendas não estão ruins esse ano, então de novo, por que os fundos de shopping estão caindo se as vendas não estão assim, um negócio péssimo, horrível, caindo pra cacete? Porque as cotas estão caindo não pelas vendas, não por cada segmento. As cotas estão caindo porque a Selic está subindo e a previsão é de que ela suba mais ainda. Então o pessoal já antecipa as vendas. Muita gente antecipou já as vendas para comprar lá na frente. Quase 80% em imóveis, o resto em outros FIIs, mas são shoppings muito interessantes. 87% desses shoppings em São Paulo, e não necessariamente o fundo vai ter todo o shopping, tá? Isso não é uma coisa que aconteça sempre. No caso de fundos de shoppings, eu não preciso mostrar muito aqui quais são os ativos, são shoppings como esse Jardim Sul. É muito fácil de você entender. Pagou 1,60 por cota em outubro e também está acima de 0,80. A gente está vendo aí uma virada, muitos fundos já pagando acima de 0,80, 0,90, já que a cota caiu. Por último aqui dos fundos que eu vou falar, temos o HFOF11, é um fundo de fundos, valor de mercado de 1,59 bilhão, mais de 70 mil cotistas, e está abaixo do seu preço justo. Na parte da estratégia, ele tem renda, ganho de capital e renda e ganho. Então, uma estratégia interessante, ele vai comprar fundos, vender com lucro e também ganhar parte da renda. Se você quiser dar uma olhada na participação dos FIIs, nós temos no máximo 12,6 em um único FII. Depois está bem diversificado, ó. Isso é importante para não ter nenhuma pancada muito grande. Não adianta nada eu investir num fundo de fundos e aí de repente esse fundo tem 40% em um fundo. Porra, eu comprei para diversificar e o cara tá concentrado? Seria um negócio muito ruim. Então sempre olho isso. No último mês pagou 0,93 e quase 12% nos últimos 12 meses. A gente está reparando aqui, não sei se vocês repararam, mas eu reparei, que muitos fundos já estão pagando 0,80, 0,90, conforme eu disse. E com mais uma ou duas altas da Selic, nós voltaremos a 1% ao mês. Vários fundos pagando. Cara, olha, eu vou chutar o balde e fazer compras absurdas assim que a gente souber até onde vai a alta da Selic. Ainda não vou comprar. Talvez um ou outro, se baixar demais,
Mas na hora que a Selic estiver no pico, aí eu vou comprar e eu sei que eu vou ganhar muito de dividendo e muito também na valorização das cotas. Se eu quisesse montar uma carteirinha já com esses fundos, quanto custaria essa carteira? Olha, nos últimos meses alguns subiram, mas a grande maioria caiu. Destaque para a HFOF, que caiu 12%. E se você quer montar uma carteira, pelo amor de Deus, eu vou te dar a mesma dica de sempre. Entre na minha comunidade. Quinzenalmente eu coloco aulas lá com conteúdos extraordinários. Ah, Charlan, mas eu já acompanho seu YouTube, é diferente. Lá eu te ensino a investir em praticamente todos os tipos de ativos. Criptomoedas, investimento no exterior, ações, fundos imobiliários. Aí tem meu clube do livro também. Milhas e cartões eu te ensino a viajar de graça. Então, tá se sentindo sozinho aí? Entra na minha comunidade, você vai ter um ano de conteúdo quinzenal para não ficar perdido. Agora vamos olhar o valor aqui. Olha só, com 400 pratas, porque tem um dos fundos aqui que é um pouco mais caro, com menos de 500 pratas, vamos lá, você consegue montar uma carteirinha, não é uma recomendação, mas para já receber dividendos todos os meses. Então, qual a conclusão? Um marco importante foi a elevação da Selic, deixou o mercado em pânico. A renda fixa ficou mais atrativa do que os ativos de risco, isso em algum momento vai parar. Gastos fiscais em pauta. E fica a pergunta, é hora de vender? Na minha opinião, claro que não, porque os meus fundos imobiliários estão pagando dividendos extraordinários. É com esse dinheiro aqui que eu recebo todos os meses que eu vou comprar os fundos que caíram. Então, todos os meses eu recebo uma grana. Vou ficar comprando cotas mais baratas do que estavam. Vai ter gente falando mal de FIIs? Sempre tem. Na hora que os FIIs caem, a turma começa a falar mais mal ainda. Mas eu já venci isso em 2018, 2019. Tinha turma do preço, não importa, só tem que investir lá fora. Aí depois só tem que investir aqui em ação. Aí depois só tem que investir em renda fixa. Meu irmão, ó, faço isso daqui e vou andando, ganhando o meu dinheirinho. E eu espero que você aprenda isso rápido, para não ficar pagando o curso dos outros que nunca nem ganharam dinheiro investindo. Essa é a grande verdade que eu vejo muito por aí. Ainda vou desmascarar muita gente. Mas é isso, acho que eu consegui explicar direitinho por que os fundos caíram. Nos próximos meses eu vou comprar bastante e vou ganhar muito dinheiro. Antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários. Para você, qual é o melhor fundo imobiliário para ter na carteira? Os 3 a 4 fundos mais citados, eu prometo. Vídeo aqui no YouTube é isso. Gostou? Curta o vídeo no canal. Assim, até a próxima.